Outras equações das cônicas. Translação dos eixos coordenados. Então, para encontrar outras equações das cônicas, eu vou fazer um exemplo com a parábola, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma parábola que o vértice não coincide com a origem dos eixos x, y. Então, como seria a equação dessa parábola, né? Ou então das outras cônicas se isso ocorrer, né? Então, nessa situação aqui, né? Então, suponha uma parábola num novo sistema cartesiano ortogonal, x', O', y', com origem O', HK, como na figura ao lado. Então, aqui eu tenho uma parábola, né? O vértice dela está em HK, não está na origem, né? Eu estou considerando um novo sistema de coordenadas, né? X', Y', né? De origem O' exatamente em HK. Mas observe que o eixo x' paralelo, ele é paralelo ao x e o y' é paralelo ao y, né? Estamos nessa situação aqui. Então, nesse novo sistema, o vértice da parábola, V, que é o O' de coordenadas H e K, e o eixo focal coincide com O', Y'. Então, a equação da parábola, neste caso, vamos fazer de forma análoga como os que fizemos para as equações anteriores, então ficaria fácil você, né, nesse sistema verde aqui, nesse sistema x', O', Y', encontrar a equação dessa parábola. Porque nós temos que o eixo focal dela coincide com O', Y'. Então a equação vai ser x' ao quadrado igual a 4c', né, que eu estou chamando aqui de equação 2. Né? Então é muito fácil a gente identificar se for no sistema x', O', Y'. Mas nós queremos encontrar, na verdade, a equação da parábola no plano xy e não x', O', Y'. Então vamos lá, vamos tentar encontrar a equação dessa parábola no plano x, O, Y. Né? Então, dado um ponto P da parábola, as coordenadas do ponto P em relação ao sistema x, O, Y, então aqui eu peguei um ponto P da parábola e estou com os dois sistemas de coordenadas. Então vamos lá, o ponto P no x, O, Y tem coordenada x, Y. E o ponto P no sistema de coordenadas x', O', Y' tem coordenada x', Y'. Né? Então qual a relação entre essas coordenadas? Né? Qual a relação que eu tenho entre as coordenadas em relação, do plano x', O', Y' e o sistema x, O, Y? Bom, então nós temos o seguinte, observe aqui na figura que x', né? X' é exatamente a diferença de x menos h. Se eu fizer a diferença de x menos h, eu tenho exatamente o x'. E no y' a mesma coisa. Se eu fizer a diferença de y menos k, eu tenho exatamente o y'. Né? Ou então podemos escrever assim. Podemos passar o menos h para lá e ficaria x igual a x' mais h, passando o menos k para o outro lado. Teremos y igual a y' mais k. Bom, então vamos tentar encontrar a equação dessa parábola no sistema de cartesiano aqui, x, O, y. Então vamos fazer o seguinte, nós não sabemos que no sistema x', O', Y', a equação é dada por x' ao quadrado igual a 4c'. Não sabemos disso? Então, usando a relação nós encontramos, quer dizer que o x' é x menos h e o y' é y menos k. Eu vou substituir o x' nessa equação e o y'. Né? Então vamos encontrar a seguinte equação. X menos h ao quadrado igual a 4c que multiplica y menos k. Né? Então está aqui a equação, né? No sistema cartesiano x, O, y. Né? E nesse caso, o que ocorreu aqui, na verdade, a gente chama isso de uma translação dos eixos coordenados. Né? Tem outra situação a ser abordada que é quando ocorre uma rotação dos eixos coordenados, mas no nosso caso vamos estudar apenas quando ocorrer uma translação. Observação. Podemos seguir o mesmo raciocínio para outras cônicas. Neste caso, dizemos que ocorreu uma translação dos eixos coordenados. Então, temos as seguintes equações para as cônicas. Então, eu posso fazer o mesmo procedimento para
um lugar geométrico qualquer, no nosso caso aqui a parábola, a elipse e a hipérbole, né? E vamos encontrar aquela relação entre o x' e o y, né? Então, as nossas equações nós encontramos, né, nos slides anteriores, né? Só basta substituir, né? Então, vamos ficar x menos h ao quadrado igual a mais ou menos k c y menos k, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma parábola que ela ocorreu uma translação, né? Então, eu posso aqui a parábola de concavidade para cima e para baixo. Nessa outra equação, você pode observar que são parábolas de concavidades para a direita e para a esquerda, né? Basta trocar o sinal aqui mais e menos e você observar as figuras do slide anterior, que a diferença é que elas não têm vértice na origem, né? Ocorreu uma translação. O mesmo ocorre com as equações da elipse. Na elipse, se você considerar um centro de coordenadas h e k, ou seja, a elipse não está centrada na origem, então suas equações vão mudar para essas duas equações aqui, né? Vai ficar x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, né? E outra equação da elipse seria essa aqui de baixo, né? Em que o b ao quadrado está embaixo de x menos h ao quadrado, né? O mesmo ocorre para a hipérbole, né? Aqui nós temos outras equações em que hipérboles que não são centradas na origem, são centradas no centro HK, né? Então as equações vão ser dadas dessa forma, né? Bem parecidas, a diferença é que muda x menos h, y menos k e x menos h. Observe que o y acompanha o k, cuidado para não cometer esse erro. Exemplo 3. Esboce a cônica de equação 9x ao quadrado menos 4y ao quadrado menos 54x mais 8y mais 113 igual a zero. Assustaram? Bom, essa equação não é nenhum do modelo, nem do mais simples e nem dos modelos de uma cônica que não está citada na origem, pelo menos aparentemente não é assim, né? Mas é uma coisa simples de se resolver, né? Assim como fizemos lá para a esfera, nós podemos completar o quadrado, né, dessa equação e tentar encontrar uma equação simples que a gente conhece. Se a gente conhece a equação simples e conhece os elementos das cônicas, nós poderemos, né, traçar, esboçar e citar os elementos dessa cônica. Então vamos lá, vamos tentar transformar isso numa coisa que nós conhecemos, né, essa equação grande desse jeito, vamos verificar se podemos encontrar uma equação bem simples. Solução. Então aqui, solução. Vamos reduzir essa equação para uma forma padrão, completando os quadrados. Então observe, eu vou pegar o 9, colocar em evidência aqui em relação 9x ao quadrado e menos 54x. Vou colocar o 9 em evidência, então vai ficar x ao quadrado menos 6x. Eu vou pegar aqui no menos 4y ao quadrado mais 8y e colocar o menos 4 em evidência. Observe, tome cuidado com os sinais. Isso vai ficar y ao quadrado menos 2y, né? E mais 13 igual a zero. Bom, 9 vezes essa diferença aqui, eu posso completar um quadrado aqui dentro. Basta você pegar 6, divide por 2, dá 13, eleva ao quadrado, dá 9. Então, vou somar 9 e tirar 9. E no outro parênteses, eu também posso completar um quadrado, eu vou pegar 2, dividir por 2 e elevar ao quadrado, vai dar 1. Então, eu vou somar 1 e tirar 1, né? Agora, observe que esse menos 9 vai ficar aqui dentro do parênteses e o menos 1 dentro do parênteses. Então, vamos lá. Então, isso vai ficar 9 vezes x ao quadrado menos 6x mais 9. Aí, eu multipliquei o 9 já com o menos 9, deu menos 81, eu coloquei aqui. Menos 4 vezes y ao quadrado menos 2y mais 1, e eu multipliquei menos 4 vezes o menos 1, dá mais 4, eu já coloquei ele aqui. Pronto, então vamos lá. Então, nesse primeiro parênteses, isso aqui é o quadrado de x menos 3 ao quadrado, dá exatamente o que está no primeiro parênteses. Então vai ficar 9x menos 3 ao quadrado menos. Esse outro parênteses é y menos 1 ao quadrado, né? Isso vai ficar 4 vezes y menos 1 ao quadrado. Né? Fazendo essas contas aqui, passando para o outro lado, eu tenho isso igual a menos 36. Pronto, a equação já está ficando bem melhor do que a anterior. Então,
Para eu tirar esse menos 36, porque eu estou interessado, né, numa equação da cônica, observando para ver se isso dá uma equação da cônica, eu vou dividir os dois membros por menos 36. Eu vou dividir por menos 36 o primeiro lado da igualdade e o segundo. Então, desse lado vai ficar 1. Dividindo por menos 36 embaixo do 9, né, eu vou ter, isso vai ficar 4, né, só que vai ficar negativo. E eu vou dividir no menos 36 aqui, vai ficar positivo e vai ficar 9 embaixo. Então, teremos a seguinte equação. Y menos 1 ao quadrado sobre 9 menos x menos 3 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ó, interessante, né? Nós, daquela equação que foi dada, encontramos a equação bem parecida agora com a equação de quê? Uma equação de uma hipérbole, né? Então, é uma equação da hipérbole. E qual é o centro? O centro, basta você olhar, é o HK, que é 1 e 3. Né? Nós temos o centro. E o eixo focal paralelo ao Y, né? Nós podemos observar que, que a parte positiva, né? Que o A está exatamente aqui, ó, embaixo do Y, né? Que é Y menos 1 ao quadrado, que tem a parte positiva. Então, o eixo focal é paralelo ao eixo OY. Então, as equações dos eixos focal e normal são x igual a 3 e y igual a 1, respectivamente. Pela equação da hipérbole, temos que a ao quadrado é igual a 9, né? Ou seja, a igual a 3 e b ao quadrado é igual a 4. Né? Então, b é igual a 2. E c ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vem da demonstração da equação da hipérbole. Né? Então, temos, nesse caso, substituindo os valores de a igual a 3 e b igual a 2, temos que c é a raiz de 13. Né? Bom, o comprimento do eixo transverso é 2A, então 2A dá 6, né? E o comprimento do eixo conjugado é igual a 2B, que é igual a 4. Então vamos, né, começar a construir essa hipérbole, né? É importante marcar esse passo 1, 2 e 3 que nós acabamos de fazer para a gente se situar. Então vamos lá, o centro é 3 e 1, então o eixo focal é paralelo ao Y, então temos aqui o eixo focal exatamente a reta x igual a 3 e o eixo normal exatamente a reta y igual a 1. Né? Outra coisa que nós temos nós temos o eixo transverso. O eixo transverso nós encontramos que a medida é 6, então aqui é o centro, você marca 3 para cima, 1, 2, 3 e 3 para baixo. 1, 2, 3. Então, esse em vermelho é exatamente o eixo transverso. E o eixo conjugado, nós sabemos que é 4, né? Então, o eixo conjugado nós temos 1, 2, né, para o lado direito, né, a partir do centro, e 1, 2 para o lado esquerdo, né, a partir do centro. Então, é importante nós traçarmos aqui esse retângulo, né, que é exatamente, né, aqui você tem o eixo transverso, você constrói esse retângulo, né? E aqui tem o eixo conjugado, você pode fechar esse retângulo e observe bem clarinho aqui que eu liguei exatamente a quina desses retângulos, né? Essas duas retas aqui. Essas duas retas ela tem nome, ela é chamada de assíntodo da hipérbole, tá certo? Que é importantíssimo na hora de você construir o gráfico para ele sair perfeito. Então eu tracei duas retas bem leves, né? E aqui com essa primeira parte, né, até o passo 3, né, vai ficar melhor para a gente construir o gráfico da hipérbole. Passo 4. Então os vértices, as coordenadas dos vértices e as coordenadas dos focos, nós podemos encontrar nesses elementos iniciais que traçamos, né, no plano XY. Né? Nós temos o eixo transverso. Observe que no eixo transverso nós temos o vértice V1 e V2. Né? V1 ele tem coordenadas 3 e menos 2, e V2 tem coordenadas 3 e menos 4. Basta observar aqui no plano XY. Né? Bom, o foco, nós temos que C raiz de 13, então você vai medir de C, né, até o foco F2, mede C, que é exatamente raiz de 13. Então eu vou fazer 1 mais raiz de 13, aí encontro o y do foco F2. E vou fazer de C, né, até o F1, também essa distância tem que ser raiz de 13. Então isso vai ficar de coordenadas 1 menos raiz de 13. Certo? Então, aí é fácil pela figura encontrar as coordenadas tanto do foco como do vértice. Né?
Bom, o comprimento do lactus reto é 2b² sobre A, né? Eu fiz essas contas, dá 8/3, né? E marquei aqui também, eu sei que é perpendicular ao eixo focal, então, e o foco é exatamente a metade do lactus reto. Então, peguei esse valor e dividi aqui, ó, né, no gráfico, então encontrei os lactus retos, né, os dois lactus retos. Pronto, então nós temos os focos, temos os vértices, os centros, os eixos transversos e eixo conjugado. Além disso, eu tracei as assíntotas dessa hipérbole, né? Então agora fica fácil a construção, basta eu ligar, né, o vértice, né, passando pelas extremidades do lactus reto em cima, e o outro ramo da hipérbole eu vou passar pelo vértice 1 e pelas extremidades do lactus reto, para que passe pelo foco 1. Assim, no passo 6, né, nós temos aqui já a equação da hipérbole, ele foi o pedido, né, nós já havíamos encontrado, né, e ligando, né, os extremos do lactus reto passando pelo vértice, temos aqui em cima, né, um ramo da hipérbole, e logo abaixo outro ramo da hipérbole, né, e aí, assim está a nossa figura. Eu gostaria só de lembrar a importância de traçar esse retângulo, né, que quem define ele são os eixos transversos e o eixo conjugado, né? Então, ele é importante porque a assíntota vai delimitar bastante como a sua hipérbole vai ficar, né? Para você não fazer um desenho que não está compatível com a sua equação. Agora é com vocês, ler o material didático, resolver os exercícios e postar as dúvidas no Moodle. E até a próxima aula.